O tilintar dos copos de cristal ecoava pelo Aurelius, o restaurante mais exclusivo de Manhattan, onde apenas os ricos e os implacáveis podiam respirar sem permissão. Sob o lustre dourado, o bilionário magnata da tecnologia Derek Voss recostou-se em sua cadeira, um sorriso presunçoso estendendo-se pelo rosto enquanto erguia uma taça de Chateau Margaux. Ao lado dele, sua amante Lila Crane soltou uma risada sedutora, alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem exatamente do jeito que ele gostava. Esta noite era para mostrar ao mundo que ele havia feito um upgrade. Garçons passavam com bandejas de prata, empresários assentiam respeitosamente, e Derek banhava-se no tipo de atenção que acreditava ter nascido para possuir. Ele não sabia que o destino já estava atravessando a porta. Uma mudança repentina na energia da sala fez várias cabeças virarem. O maître endireitou-se instintivamente. Até o violinista ao vivo errou uma nota. Derek seguiu o olhar deles, irritado a princípio. Então, seu mundo inteiro desabou em silêncio. Parada na entrada estava Helena Foster, a mulher que ele havia descartado como notícias de ontem, a ex-esposa que ele dizia a todos ser muito simples, muito fraca, muito inútil. Seu vestido preto de maternidade delineava a curva suave de sua gravidez de 5 meses, o filho dele que ele nunca acreditou que ela merecesse carregar. Mas não foi a presença dela que fez Derek engasgar com o vinho. Foi o homem parado ao lado dela, Adrian Cole, a reclusa potência de Wall Street, o CEO temido até mesmo por bilionários, o homem que poderia destruir impérios inteiros com um único telefonema. E ele mantinha as mãos firmes, protetoras na parte inferior das costas de Helena. Cada sussurro no restaurante congelou, cada olhar a seguiu. Cada grama da arrogância de Derek drenou de seu rosto. Helena não era a mulher abandonada que ele havia deixado em um minúsculo apartamento no Queens. Esta noite, ela caminhava com dignidade, com poder, com alguém muito mais forte do que Derek jamais poderia esperar ser. E quando ela cruzou o olhar com ele do outro lado da sala, um fogo silencioso ardeu em seu olhar. Um que prometia que isso era apenas o começo. O copo de Derek escorregou de seus dedos e se estilhaçou. Muito antes de Helena Foster entrar no Aurelius, com a força silenciosa de uma mulher renascendo das cinzas, ela havia vivido um tipo de desgosto que poderia ter quebrado qualquer outra pessoa completamente. Apenas 8 meses antes, sua vida havia sido dolorosamente comum. Um emprego modesto como analista financeira em uma empresa de médio porte em Manhattan. Um apartamento minúsculo, mas aconchegante, que ela dividia com o marido, Derek Voss, e um sonho descomplicado de construir uma família. Ela não era rica, não era glamurosa e certamente não era alguém para quem a elite da cidade olharia 2 vezes. Mas ela amava Derek com uma sinceridade que agora parecia tola. Naquela época, Derek não era o bilionário frio e polido que desfilava hoje. Ele era um empreendedor em dificuldades, perseguindo investidores, queimando economias e ansiando pela validação do mundo. Helena o apoiou em cada fracasso. Trabalhou horas extras para pagar o aluguel. Cozinhou refeições caseiras simples para economizar dinheiro e acreditou nele mesmo quando ele não acreditava em si mesmo. Ela era sua âncora, a única que nunca foi embora. Mas no momento em que sua empresa viralizou, após uma única parceria sortuda com um grande fundo de tecnologia, tudo mudou. De repente, Derek tinha dinheiro, fama, atenção e um ego que superava o horizonte de Manhattan. Ele começou a se vestir de maneira diferente, falar de maneira diferente, portar-se de maneira diferente. Ele começou a sair mais cedo,
chegar em casa mais tarde, cheirando a um perfume que ela não possuía. Então vieram os sussurros. Então vieram as mentiras. Então veio Lila Crane, a especialista em relações públicas contratada para consertar a marca dele. Helena não queria acreditar nos rumores. Ela não queria acreditar nas mensagens tarde da noite, nas misteriosas viagens de trabalho, na frieza repentina na voz de Derek. Ela queria acreditar que casamento significava lealdade. Mas a vida tinha outros planos. A noite em que tudo desmoronou ainda a assombrava como um fantasma que ela não conseguia calar. Helena tinha acabado de descobrir que estava grávida, algo que ela pensou que os aproximaria. Ela esperou por Derek com uma excitação nervosa, a foto do ultrassom cuidadosamente guardada no bolso. Ele chegou depois da meia-noite, não sozinho. Ele entrou com Lila agarrada ao braço dele, o batom borrado, o cabelo despenteado, a risada pingando a arrogância de uma mulher que acreditava já ter vencido. Derek nem parecia envergonhado. "Helena", disse ele, acenando com uma mão desdenhosa. "Não faça disso um drama. Lila e eu estamos juntos agora." A respiração de Helena parou. "Juntos? Derek, nós somos casados." "Por enquanto", corrigiu ele. Sua voz era gelo. "Mas vamos lá. Você sabia que isso estava por vir. Você e eu éramos de dois mundos diferentes. Você é doce, mas não foi feita para a minha vida." As mãos dela tremiam. "Estou grávida." Aquele foi o momento que realmente a destruiu. O rosto de Derek não suavizou, não quebrou, nem mesmo mudou. Em vez disso, ele deu um passo à frente, baixou a voz para um sussurro cruel e disse: "Então você vai lidar com isso sozinha. Não posso ter uma criança arrastando minha imagem pública para baixo. Não agora." Na manhã seguinte, ela voltou do trabalho para encontrar seus pertences empacotados em caixas, seu acesso às finanças congelado, seu número bloqueado, o contrato de aluguel cancelado. Ela foi deixada com nada. Nada exceto a vida crescendo dentro dela. Por meses, Helena viveu em um apartamento degradado no Queens, comendo macarrão de loja de $1, trabalhando em turnos duplos, chorando silenciosamente em seu travesseiro para que seu bebê não sentisse sua tristeza. Ela evitava espelhos, evitava pessoas, evitava esperança. Ela pensou que sua história havia acabado. Ela não sabia que o destino já a estava guiando em direção ao único homem que Derek mais temia. Ela não sabia que Adrian Cole logo mudaria tudo. O apartamento de Helena Foster no Queens não era realmente um apartamento. Era uma caixa com paredes descascadas, uma janela com corrente de ar e um radiador que chiava mais alto do que seus próprios pensamentos à noite. Depois que Derek a expulsou, isso era tudo o que ela podia pagar. Ela disse a si mesma que era temporário, mas o temporário tinha uma maneira cruel de se transformar em meses. O bairro não era perigoso, mas também não era reconfortante. O cheiro de comida de rua misturado com concreto encharcado de chuva e o som do tráfego distante eram sua canção de ninar noturna. No quarto andar, unidade 4C, ela vivia sozinha com sua barriga crescendo e o eco de uma vida que ela antes acreditava ser permanente. Todas as manhãs ela acordava antes do nascer do sol, não porque queria, mas porque seu corpo havia se tornado um campo de batalha. O enjoo matinal batia como uma onda. Ela se ajoelhava sobre a pia, segurando o balcão, enquanto a náusea a rasgava, as pernas tremendo. Às vezes ela chorava. Às vezes ela apenas olhava para os azulejos rachados e sussurrava: "Um dia de cada vez." Seu trabalho no escritório financeiro de varejo não era glamuroso, mas pagava o suficiente para o aluguel e mantimentos baratos.
A caminhada até o ponto de ônibus parecia mais longa a cada semana que passava. Ela segurava o casaco firmemente ao redor do corpo, não por causa do frio, mas porque não queria estranhos olhando para sua barriga. Sua gravidez, antes uma alegria, havia se tornado uma fonte de medo. Cada passo a lembrava de quão sozinha ela realmente estava. Pior do que a solidão eram os rumores. A máquina de relações públicas de Derek tinha começado a trabalhar rápido. Um por um, ex-amigos, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que antes sorriam para ela, começaram a tratá-la como um escândalo esperando para acontecer. Ela o prendeu. Ela queria dinheiro. Ela engravidou de propósito. Ela arruinou a reputação dele. Nada disso era verdade. Tudo se espalhou. Ela mantinha a cabeça baixa no trabalho, evitava conversas na sala de descanso, ignorava os olhares de julgamento quando esquentava macarrão instantâneo para o almoço. Algumas tardes ela pedia licença para ir ao banheiro, fingindo que precisava fazer xixi, mas na verdade ela só precisava de 5 minutos para chorar, onde ninguém pudesse ouvir. À noite, ela sentava em seu colchão no chão, a única peça de mobília que tinha além de uma cômoda de segunda mão. Ela colocava as mãos sobre a barriga e sussurrava desculpas para o minúsculo batimento cardíaco que carregava. "Estou tentando", dizia ela suavemente. "Prometo que estou tentando." Mas promessas não mantinham a eletricidade ligada. Em uma noite fria, após um longo turno, ela subiu as escadas para seu apartamento, as pernas doendo com o peso que carregava. Quando chegou à porta, notou algo colado nela, um aviso amarelo brilhante que reconheceu instantaneamente. Um aviso final por aluguel atrasado. Despejo pendente. Sua visão embaçou. Ela vinha fazendo malabarismos com as contas há meses, escolhendo comprar vitaminas pré-natais em vez de pagar a conta de gás, escolhendo mantimentos em vez de aluguel. Mas este foi o momento em que a represa finalmente rachou. Dentro do apartamento, ela afundou no chão, agarrando o aviso enquanto os soluços saíam dela. Sua respiração falhou, o peito apertou, o pânico subindo como água de enchente. E então, o telefone vibrou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo em seu íntimo disse para atender. "Senhorita Foster", disse uma voz calma. "Meu nome é Adrian Cole. Acredito que você precisa de ajuda." Ela congelou. Ela nunca o tinha conhecido, nunca falado com ele. Mas o nome, o Adrian Cole, era impossível de confundir. Antes que ela pudesse responder, a voz acrescentou: "Estou do lado de fora do seu prédio. Por favor, abra a porta." O coração dela parou. Sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não conseguia imaginar. Por um longo momento, Helena não se moveu. Ela sentou congelada no chão de madeira fria, o aviso de despejo ainda tremendo em sua mão, o telefone pressionado fracamente contra o ouvido. Do lado de fora de sua janela do quarto andar, ela podia ouvir o zumbido distante do tráfego do Queens, vizinhos discutindo, a TV de alguém berrando, mas o mundo dela havia ficado totalmente silencioso. "Senhorita Foster", o homem repetiu, voz baixa, composta, impossivelmente firme. "Aqui é Adrian Cole. Gostaria de falar com você." A respiração dela gaguejou. Adrian Cole não era apenas um nome. Ele era um mito no mundo financeiro. O rei fantasma de Wall Street, o homem que raramente aparecia em público, mas movia mercados com uma única decisão. CEOs o temiam, bancos o cortejavam, a mídia o perseguia. E ele estava ligando para ela? Helena engoliu em seco. Eu acho que você ligou para o número errado." "Não", disse ele gentilmente. "Estou exatamente onde pretendo estar."
Um calafrio percorreu a espinha dela. Como você me conhece? Ela sussurrou. Houve uma pausa curta, mas pesada. Por quê? Ele finalmente respondeu. Eu vi o que aconteceu com você, e eu não ignoro a injustiça. Antes que ela pudesse responder, ele acrescentou. Por favor, abra a porta, Helena. O coração dela quase parou. Ela cambaleou até ficar de pé, agarrando a parede para se equilibrar. O corpo parecia mais pesado do que o normal, a gravidez pressionando desconfortavelmente contra as costelas. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, embora não tivesse certeza do porquê. Tentar parecer apresentável para um homem como ele parecia risível. A porta tinha 2 fechaduras. Os dedos dela atrapalharam-se em ambas. Quando ela finalmente a abriu, o ar frio de dezembro varreu o apartamento e atrás dele estava uma figura alta em um casaco de carvão. Flocos de neve presos em seu cabelo escuro, olhos afiados, mas inesperadamente calorosos. Adrian Cole, em carne e osso, parado na porta dela. Por um momento, Helena esqueceu como respirar. Adrian olhou para seu apartamento pequeno e degradado, a luz da cozinha piscando, as pilhas de contas não abertas, o colchão único no chão. Mas ele não mostrou piedade nem desgosto, apenas uma raiva silenciosa e feroz, embora não dela. Posso entrar? Ele perguntou suavemente. Ela se afastou, envergonhada pelo estado de sua vida. Desculpe, eu não esperava companhia. Você já passou por o suficiente, disse ele, removendo as luvas. Eu não vim aqui para julgá-la, mas Helena não conseguia evitar. A vergonha a envolvia como arame farpado. Por que você está aqui? Ela perguntou, a voz falhando. Ninguém nem me liga mais. Adrian a estudou gentilmente. Porque você merece mais do que o que foi feito com você. A garganta dela apertou. Você nem sabe a história. Eu sei o suficiente. O olhar dele suavizou. Eu conheço Derek Voss. E eu sei o que homens como ele fazem com mulheres que ameaçam a imagem deles. O peito dela apertou ao som do nome de Derek. Então isso é vingança para você? Ela perguntou amargamente. Usando-me como alavanca? Adrian deu um passo mais perto, baixando a voz. Helena, se eu quisesse vingança, tive 1000 chances antes de agora. Então, após um momento, estou aqui porque vi uma mulher lutando sozinha quando ela nunca deveria estar. Os olhos dela arderam. Ela odiava chorar na frente de estranhos, mas algo sobre a presença de Adrian, firme e sem pressa, afrouxou as paredes que ela vinha segurando por meses. Eu não sou forte, ela sussurrou. Sim, disse ele, sem hesitação. Você é. Você apenas esqueceu. Ela olhou para ele, esse homem impossivelmente composto em seu mundo minúsculo e quebrado. Ele estendeu um cartão simples e despretensioso. Se você confiar em mim, disse ele, eu posso ajudá-la a reconstruir tudo o que ele tentou destruir. Helena hesitou. Os dedos dela pairaram. Sua vida já havia desmoronado uma vez, porque ela confiou no homem errado. Ela poderia confiar em outro? Quando ela finalmente pegou o cartão, a expressão de Adrian mudou. Tranquila, sabendo que essa decisão, ela logo aprenderia, mudaria tudo. Na manhã seguinte, Helena sentou-se na beira de seu colchão fino, olhando para o cartão de visita em sua mão como se fosse um objeto estranho. Adrian Cole, Cole and Hawthorne Capital. Até as letras em relevo pareciam intimidadoras, pesadas com um mundo ao qual ela não pertencia. Ela mal tinha dormido. Sua mente repassava tudo da noite anterior em fragmentos de loop. A batida dele, a voz calma, a maneira como ele parou na porta como uma tempestade, esperando para estourar. Ela continuava dizendo a si mesma que não podia ser real. Pessoas como Adrian
não entravam na vida de pessoas como ela. Eles não subiam 4 lances de escadas instáveis no Queens. Eles não olhavam para mulheres abandonadas e grávidas e diziam, eu quero ajudar. Mas ele tinha, e agora ela não tinha ideia do que fazer. Uma batida a assustou. De novo não, pensou, o coração acelerado. Mas não era Adrian. Era a senhora Calderon, sua vizinha idosa do 4B, segurando um pequeno saco de papel. Café da manhã, disse a mulher gentilmente. Você não apareceu ontem. Helena tentou sorrir. Obrigada, só estou lidando com muita coisa. A velha mulher tocou o braço dela, olhos suaves de preocupação. Você é mais forte do que pensa, Mija. Se ao menos Helena acreditasse nisso. Depois que a senhora Calderon saiu, Helena vestiu-se lentamente, puxando um suéter que usara tantas vezes que o tecido havia afinado nos cotovelos. Ela escovou o cabelo, amarrou-o para trás e olhou para seu reflexo. Ela não parecia poderosa, não parecia capaz. Ela parecia uma mulher grávida e cansada tentando não desmoronar. Ainda assim, ela pegou o cartão novamente. Se você confiar em mim, eu posso ajudá-la a reconstruir tudo. Parecia impossível, mas Derek aparecendo com Lila na sala de estar naquela noite também parecia. Ser jogada na pobreza da noite para o dia também. Sobreviver a isso também. Talvez coisas impossíveis pudessem acontecer em ambos os extremos da vida. Pouco antes do meio-dia, ela tomou sua decisão. A torre de escritórios ficava na Park Avenue, alta o suficiente para arranhar o céu de inverno. Helena ficou do lado de fora das portas giratórias, puxando nervosamente as mangas, enquanto carros pretos elegantes deslizavam pela rua. A riqueza se movia ao redor dela como uma espécie diferente. Casacos sob medida, pastas de couro, pessoas que andavam como se o mundo lhes pertencesse. Ela se sentia dolorosamente deslocada. Lá dentro, pisos de mármore brilhavam sob seus sapatos. Seguranças em uniformes marinhos assentiam educadamente. Recepcionistas sorriam com calor praticado. Mas quando Helena deu um passo em direção ao elevador, viu algo que fez seu estômago revirar. Um display digital gigante com notícias financeiras rolando. E bem ali, em negrito e impossível de perder, Derek Voss, fundador da Vostech, prepara-se para anunciar novo acordo de expansão. A respiração dela prendeu. O rosto dele a encarava, polido e confiante. Ao lado dele, uma foto menor de Lila Crane. A legenda dizia: diretora de RP da Vostech desperta nova visão de marca. A garganta de Helena apertou. Ela piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas. Senhorita Foster? Ela se virou. Adrian estava lá, impecável em um terno escuro, mas seus olhos suavizaram quando viu a expressão abalada dela. Você veio, disse ele calmamente. Ela assentiu. Eu quase dei meia volta. Estou feliz que não tenha dado. Ele gesticulou para que ela o seguisse até um elevador privado. As portas se fecharam e o barulho da cidade desapareceu até que não houvesse nada além do zumbido do elevador subindo. Eu sei que vir aqui deve parecer avassalador, disse Adrian. Mas eu pedi a você porque você tem algo valioso. Ela balançou a cabeça. Eu não tenho nada. Você está errada. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você tem a verdade. E a verdade é a única coisa que homens como Derek não podem controlar. A respiração dela parou. E eu preciso de alguém com a verdade, acrescentou Adrian. Alguém disposta a lutar. Lutar. A palavra parecia estranha, perigosa e estranhamente poderosa. Quando o elevador se abriu para um escritório panorâmico com vista para Manhattan, Helena saiu e sentiu pela primeira vez em meses uma centelha de algo que pensava ter perdido.
impossibilidade. Derek Voss orgulhava-se de ser impossível de surpreender. Ele havia construído um império superando concorrentes, prevendo tendências antes que os analistas as vissem e pisando em qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Mas desde aquela noite no Aurelius, quando Helena entrou com Adrian Cole, algo dentro dele começou a fraturar. Ele tentou fingir que não o incomodava. Ele tentou se esconder atrás da arrogância. Ele tentou agir como se Helena ainda fosse a mulher frágil e indefesa que ele havia jogado de lado. Mas a imagem dela caminhando confiantemente ao lado de Adrian repetia em sua mente como um loop de vídeo com falhas. Pior, as pessoas viram. Investidores sussurravam. Membros do conselho trocavam olhares. Sua própria equipe evitava contato visual. E Derek sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Lila Crane, deitada no sofá de veludo de sua cobertura, rolava pelo telefone e suspirava dramaticamente. Os sites de fofoca estão engolindo isso. Ex-esposa brilha enquanto amante do bilionário parece barata. Ah, as pessoas não têm gosto. Derek explodiu. Porque ela estava lá. Ela não pertence a um lugar como aquele. Lila ergueu uma sobrancelha. Talvez ela pertença agora. Ele lançou-lhe um olhar frio. Mas até Lila, que adorava zombar de Helena, havia notado a maneira como Adrian estava ao lado dela naquela noite. Protetor, presente, confiante. Esse tipo de presença não acontecia aleatoriamente. Talvez Adrian a esteja usando, disse Lila, jogando o telefone de lado. Homens como ele não fazem caridade. Derek zombou. Helena, por favor. Ela mal consegue lidar com o orçamento básico. Ela não é útil para ele. Então por que ele estava ao lado dela? Lila pressionou. Derek não respondeu. Porque ele não sabia. Porque não fazia sentido. Porque algo não estava certo. Na manhã seguinte, na sede da Vostek, na rua 57, Derek caminhou pelo saguão, ainda de mau humor. Os funcionários se endireitaram quando o viram. Mas ele notou os olhares curiosos, aqueles que eles pensavam que ele não podia ver. Ele entrou no andar executivo, bateu a porta do escritório e puxou relatórios internos. Movimentos financeiros, flutuações de ações, análise de concorrentes. Números geralmente o acalmavam. Não hoje, porque um nome continuava aparecendo onde não deveria. Cole and Hawthorne Capital. A empresa de Adrian havia começado a comprar silenciosamente ações de empresas menores ligadas à infraestrutura da Vostek. Nada ilegal, nada explícito, apenas o suficiente para enviar um calafrio através de Derek. O que ele está planejando? Derek murmurou. Como se convocado pela paranoia, sua assistente o chamou pelo interfone. Senhor, um repórter está solicitando uma declaração sobre o incidente no restaurante. Ele cerrou a mandíbula. Sem comentários. Outra pausa. E senhor, o Sr. Varelli do conselho perguntou se você estava ciente de que Adrian Cole foi visto reunindo-se com 2 de nossos investidores seniores. Derek levantou-se da cadeira. O quê? Sua assistente hesitou. Eles disseram que parecia amigável. Amigável. Amigável era perigoso. Amigável significava alianças. Amigável significava influência. Amigável poderia destruí-lo. Seu pulso trovejou. Helena, uma mulher que ele considerava irrelevante, agora era uma ameaça. Adrian, um homem que ele subestimou, estava circulando-o como um tubarão. Derek bateu o punho na mesa. Helena não pode fazer parte disso. Ela não é capaz disso. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele se lembrava da expressão dela no restaurante. Calma, fria, segura de si. Nada como a mulher que ele humilhou meses antes. Ele sentiu algo mudar. Não culpa, não arrependimento, mas algo pior.
perda de controle. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Derek rolou pelas mídias sociais de Helena. Ela não postava nada novo. Sem pistas, sem sinais, apenas silêncio. E o silêncio, no mundo de Derek, era o ruído mais perigoso de todos. Ele se recostou, segurando seu copo de uísque. "Tudo bem", murmurou. "Se Adrian quer brincar, vou lembrar a Helena exatamente com quem ela está lidando." Ele ainda não sabia, mas ameaçá-la seria o maior erro de sua vida. Lila Crane sempre acreditou que entendia o poder. Não o poder real, do tipo de Derek, mas a versão mais barata e brilhante sobre a qual ela construíra sua vida. Atenção. Sussurros, manchetes, inveja curada. Ela havia aberto caminho para o mundo de Derek através do charme, manipulação e uma habilidade bem praticada de usar um sorriso como arma. Então, quando a foto de Helena e Adrian começou a circular online, granulada, mas inconfundível, Lila sentiu algo que não sentia há muito tempo: ameaçada. Ela estava sentada na cozinha da cobertura de Derek, rolando pelos comentários, enquanto o sol de inverno lançava um brilho estéril sobre os balcões de mármore. Aquele é Adrian Cole com Helena Foster? Ela subiu de nível, porque ela parece mais cara que a Lila. Plot twist do ano. Os dedos perfeitamente manicurados de Lila apertaram o telefone. "O que é isso?" Ela estalou quando Derek entrou na sala, ajeitando a gravata. Ele olhou para a tela, a mandíbula tremendo. "Ruído." "Ruído?" A voz dela subiu. Sua ex-esposa parece que acabou de sair de um editorial da Vogue com Adrian Cole. Você tem ideia do que isso significa para a sua reputação? "Eu não me importo com Adrian", murmurou Derek. "Ah, por favor." Lila revirou os olhos. "Você deveria, porque as pessoas já estão escrevendo narrativas, Derek. Narrativas onde você parece o mesquinho, inseguro, descartável." Ele estremeceu. Só um pouco. Lila viu. E ela sorriu. O medo em um homem poderoso era delicioso. "E pior", continuou ela, recostando-se no balcão. "Eles estão chamando Helena de asimpática." Aquela palavra o picou como ácido. Helena. Derek cuspiu o nome. Ela não sabe nada sobre este mundo. O sorriso de Lila se aguçou. Bom, então ela não saberá como sobreviver ao que está por vir. Derek olhou para ela bruscamente. "O que você está planejando? O que você deveria ter feito desde o início?" Os olhos dela brilharam. Controlar a narrativa. Destruí-la antes que ela se torne um problema. Ele hesitou. Ela viu. "Não fique mole agora", disse ela friamente. "Ela não é mais sua esposa. Ela é um passivo." Derek não respondeu, mas seu silêncio foi permissão suficiente. Naquela tarde, Lila sentou-se em seu escritório de RP, dedos voando pelo teclado. Ela redigiu rumores direcionados disfarçados de conversas casuais. Dicas anônimas. Sussurros para blogueiros de fofoca. Vazamentos curados para contas sociais conhecidas por escândalos. Sua história se espalhou como fogo. Helena Foster, manipulando o bilionário Adrian Cole. Ex-esposa grávida busca vingança. Informante afirma. Drama se formando. Fontes dizem que ela está usando o filho ainda não nascido para recuperar riqueza e status. Lila não parou por aí. Ela vasculhou fotos antigas. Encontrou uma imagem de Helena chorando do lado de fora de uma estação de metrô meses atrás, tirada em um dia em que Helena desmaiara de exaustão. Lila enviou para um tabloide com uma legenda fabricada, sugerindo que Helena tinha instabilidade emocional e desespero financeiro. Em poucas horas, as mídias sociais tornaram-se cruéis. Helena não viu nada disso a princípio. Ela estava sentada no escritório de Adrian,
revisando planilhas que ele pediu para ela analisar, quando seu telefone começou a vibrar incessantemente. Notificações empilhadas. O estômago dela apertou. Ela clicou em uma. O coração dela despencou. Dezenas, depois centenas de comentários inundaram suas telas. Acusações, mentiras, crueldade tão afiada que parecia pessoal, mesmo vindo de estranhos. As mãos dela tremiam. Adrian notou instantaneamente. Helena? Ele perguntou baixinho. Ela tentou falar, mas a garganta fechou. Ela virou o telefone para ele. Por um momento, o rosto dele não mudou. Nem um tique, nem um piscar, nem uma respiração. Então seus olhos escureceram com uma fúria fria e perigosa que ela nunca tinha visto. Isso não foi Derek, disse Adrian. Isso é ela. Lila? Helena sussurrou, a voz falhando. Sim. Ele se levantou lentamente. Cada movimento medido, letal. E ela acabou de cruzar uma linha da qual vai se arrepender. Helena engoliu em seco. O que fazemos agora? Adrian olhou para ela, não com piedade, mas com uma promessa. Agora, disse ele, paramos de deixá-los escolher o campo de batalha. E assim, a guerra verdadeiramente começou. Helena nunca estivera dentro de uma sala de reuniões como a que Adrian a levou. Janelas do chão ao teto emolduravam Manhattan como uma pintura viva. O Hudson brilhava no sol de inverno, e o Empire State Building perfurava o horizonte como um monumento à ambição. A sala cheirava levemente a madeira polida, couro e algo mais que ela não conseguia identificar. Autoridade. Mas não foi a vista que fez sua respiração parar. Foi a longa mesa de mogno, cercada por homens e mulheres em ternos de grife, que se viraram para ela quando ela entrou. Suas expressões eram ilegíveis, curiosidade misturada com algo que ela não conseguia nomear. Respeito, suspeita, cálculo. Ela agarrou o casaco com mais força ao redor de sua barriga em crescimento. Adrian, disse um homem, esta é a consultora que você mencionou? Consultora. Helena quase se virou e saiu, mas Adrian parou ao lado dela, firme como sempre. Sim, ele respondeu simplesmente. Esta é Helena Foster. O pulso dela martelava. Eu sei o que vocês estão pensando, continuou Adrian. Ela não é de dentro de Wall Street. Ela não é um tubarão corporativo, mas eu confio na análise e na perspectiva dela. Isso atordoou a sala. E a ela, Adrian confiava nela? Confiava nela o suficiente para trazê-la aqui, na frente de executivos que controlavam bilhões? Helena manteve o olhar para baixo. Até que Adrian tocou gentilmente seu cotovelo. Sente-se, disse ele calmamente. Ela obedeceu, as palmas das mãos úmidas, o coração dolorosamente alto. Telas se iluminaram, planilhas carregaram, vozes subiram e desceram. A reunião começou. No início, ela ouviu silenciosamente, com medo de respirar muito alto. Mas então Adrian puxou uma série de gráficos financeiros, documentos que ela havia ajudado a revisar na noite anterior. Eles exibiam anomalias dentro dos contratos de infraestrutura da Vostek. Irregularidades, despesas não relatadas, números que não faziam sentido. O estômago dela torceu. Ela os reconheceu. Seu próprio nome já esteve ligado a esses contratos. Derek a forçou a assinar documentos que ela não entendia, na época em que ela acreditava que ele precisava de ajuda. Ela nunca o questionou. Ela nunca pensou que ele usaria a assinatura dela para fins ilegais. Senhorita Foster, um executivo perguntou de repente. Esses padrões parecem familiares para você? O sangue dela gelou. Adrian olhou para ela calmo, quase tranquilizador. Você não precisa dizer nada com o que não se sinta confortável, ele murmurou. Mas Helena ergueu o queixo.
Sim, disse ela, a voz trêmula. Eu já vi esses números antes. Uma onda percorreu a sala. Helena continuou, devagar no início, depois com clareza crescente. Ela explicou as inconsistências, a manipulação de despesas, a pressão que Derek colocava nela para apenas assinar. A maneira como ele sempre dizia: "Deixe os negócios comigo, Helena. Você não entenderia de qualquer maneira." As bochechas dela coraram, não de vergonha desta vez, mas de raiva. Os executivos trocaram olhares. Um finalmente se inclinou para a frente. "Senhorita Foster, você percebe que o que está descrevendo pode expor uma grande fraude corporativa, certo?" Ela engoliu em seco. "Não estou tentando expor nada. Estou apenas dizendo a verdade." A voz de Adrian era calma, mas firme. E às vezes, a verdade é a exposição. Outro executivo perguntou: "Por que Derek usaria o seu nome?" Helena exalou. "Porque ele pensou que eu era inofensiva, invisível, alguém em quem ninguém acreditaria." A sala ficou em silêncio. Então Adrian, que estivera quieto até agora, falou com uma intensidade medida. Essa invisibilidade é exatamente com o que ele contava, mas ele a subestimou. Um murmúrio baixo subiu ao redor da mesa. Adrian não tinha terminado. "Deste ponto em diante", disse ele, "o insight de Helena torna-se central para nossa estratégia. E qualquer um que a subestime se encontrará em desvantagem." A respiração de Helena parou. "Central? Hã?" Um executivo ergueu uma sobrancelha. "Você está dando a ela um lugar à mesa?" Adrian assentiu. "Sim, começando agora." A visão dela embaçou. Não de medo desta vez, mas de algo desconhecido. Força. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Ela não sabia como Derek reagiria. Ela não sabia se estava pronta para nada disso. Mas enquanto olhava para Manhattan, a mão instintivamente descansando na barriga, ela percebeu algo. Pela primeira vez desde que Derek quebrou sua vida, ela não estava mais lutando sozinha. 2 dias após a reunião do conselho, o mundo ao redor de Helena começou a mudar de maneiras para as quais ela não estava preparada. Não aconteceu dramaticamente, sem explosões, sem gritos, mas sutilmente, como a silenciosa remodelação da gravidade. As pessoas olhavam para ela de forma diferente agora. Falavam com ela de forma diferente. Porque Adrian Cole havia lhe dado algo que Derek nunca permitiu que ela tivesse: visibilidade. A Cole & Hawthorne Capital divulgou um memorando interno discreto anunciando Helena Foster como consultora financeira temporária em uma auditoria confidencial. O nome dela foi impresso no mesmo documento que analistas seniores e chefes de departamento. E embora o anúncio não fosse público, nas torres de vidro de Manhattan, nada ficava em segredo por muito tempo. Ao meio-dia, sussurros já haviam começado a circular. É ela? A mulher trabalhando com Adrian? Ela é a que vós ferrou, certo? Ouvi dizer que ela pegou algo enorme, algo que a SEC pode querer. Cada viagem de elevador tornou-se um exercício de coragem. Cada olhar parecia pesado. Alguns continham curiosidade, alguns admiração, alguns dúvida. Mas pela primeira vez em meses, nem um único continha piedade. Ainda assim, a pressão esmagava seus ombros. Ela estava grávida, exausta, nova neste mundo de sorrisos afiados e adagas escondidas. Ela não deveria estar aqui. E, no entanto, de alguma forma, ela pertencia mais a esses lobos do que jamais pertencera à sombra de Derek. Naquela tarde, Adrian a convidou para se juntar a ele em um almoço privado de investidores no Regent Club, uma daquelas instituições de dinheiro antigo tão exclusivas que você nem podia olhar para a porta da frente sem um convite de membro. Helena entrou em pânico. "Não posso ir lá", sussurrou ela. "Aquelas pessoas estão em revistas, em conselhos, na política.
Eu sou apenas... Você é Helena, Adrian interrompeu. E isso é o suficiente. Mas ela balançou a cabeça. Eu não tenho nada para vestir. Os lábios de Adrian se contraíram levemente. Isso é fácil de resolver. Antes que ela pudesse argumentar, a assistente dele apareceu com 2 porta-ternos elegantes e um par de saltos baixos. Simples, elegantes, nada chamativos, escolhidos com cuidado para uma mulher grávida. A voz de Helena falhou. Eu não posso aceitar isso. Você não está aceitando favores, respondeu Adrian suavemente. Você está aceitando um lugar à mesa. O Regent Club parecia a velha riqueza de Nova York esculpida em pedra. Arandelas banhadas a ouro, retratos a óleo, paredes de mogno. Um lugar onde negócios valendo bilhões eram sussurrados sobre decantadores de cristal. Quando Helena entrou ao lado de Adrian, um silêncio percorreu a sala. Não pronunciado, não rude, mas perceptível. As pessoas se endireitaram. Olhos se arregalaram levemente, porque não era apenas que Adrian Cole tinha trazido uma mulher. Era que ele tinha trazido ela. Um homem na cabeceira da sala, de cabelos prateados e comandante, levantou-se para cumprimentá-los. Adrian, não esperávamos você. Eu sei, disse Adrian com um sorriso educado. Esta é Helena Foster. Ela está prestando consultoria conosco. O olhar do homem correu para a barriga dela, depois voltou para o rosto dela, não julgando, mas avaliando. Senhorita Foster, disse ele, estendendo a mão. Ouvi dizer que você pegou algo que nossos analistas perderam. Helena corou. Eu não sei se isso é verdade. É, disse Adrian firmemente. As pessoas se viraram para eles com um novo interesse. Perguntas vieram. Atenciosas, desafiadoras. Que padrão você viu? Há quanto tempo você acredita que as inconsistências existem? Por que a Vostek não detectou o erro internamente? A voz de Helena estava trêmula no início, mas seu cérebro, afiado, analítico, mais forte do que ela se dava crédito, assumiu o controle. Ela explicou os números falsificados, as declarações manipuladas, o estranho funilamento de fundos. Ela contou a verdade, e a verdade segurou a sala. Quando ela terminou, o homem de cabelos prateados soltou um assobio baixo. Senhorita Foster, você pode ter descoberto o início do maior escândalo corporativo dos últimos 3 anos. Helena piscou. Escândalo? Derek? Um murmúrio suave se instalou na mesa. Adrian inclinou-se para mais perto, voz baixa o suficiente para apenas ela ouvir. É por isso que eu precisava de você aqui. Ela engoliu em seco. Derek já sabe. Não, disse Adrian. Seus olhos eram de gelo, mas quando ele souber, tudo o que ele construiu começará a rachar. Helena exalou tremulamente quando a compreensão a invadiu. Pela primeira vez desde que Derek destruiu sua vida, ela não era mais a caça. Ela estava se tornando o perigo. Derek Voss sempre acreditou que era intocável. Mas nas últimas 48 horas, algo havia mudado na atmosfera. Sutil no início, depois inconfundível. Chamadas não eram atendidas. E-mails eram abruptamente educados. Reuniões que ele estava acostumado a comandar, de repente pareciam tensas. As pessoas o observavam. As pessoas sussurravam. E sempre que ele entrava em uma sala, um silêncio estranho se instalava, como poeira antes de uma tempestade. Ele tentou ignorar, atribuir a paranoia, mas a negação rachou no momento em que seu CFO, Grant Melville, invadiu seu escritório sem bater. Temos um problema, sibilou Grant. Derek não levantou os olhos do laptop. Grant, a menos que o prédio esteja pegando fogo, espere. É pior. Isso finalmente fez Derek levantar a cabeça. Grant jogou uma pilha de relatórios na mesa de Derek.
A Cole and Hawthorne Capital está comprando posições em 2 de nossas empresas parceiras. Silenciosamente, estrategicamente. Derek olhou para ele. E? Grant quase gritou. E Adrian Cole não faz movimentos a menos que esteja se preparando para derrubar alguém. As palavras atingiram como um soco, mas Grant não tinha terminado. O conselho sabe, eles estão fazendo perguntas, agressivas. O pulso de Derek martelava. Adrian. Tudo isso levava de volta a Adrian. Ou melhor, a Helena. Sua mandíbula apertou. O que ela disse a ele? Derek rosnou. Que mentiras ela está alimentando a ele? Grant hesitou. Eu não acho que sejam mentiras. Derek bateu a mão na mesa. Ela não sabe nada. Grant estremeceu. Ela assinou aqueles documentos, disse ele calmamente. O sangue de Derek gelou. Ela era minha esposa, ele retrucou. Eu disse a ela o que assinar. Isso não significa que ela entendeu. Grant baixou a voz. Mas legalmente, isso não importará. Silêncio. Pesado. Sufocante. Então Grant deu o golpe fatal. Derek, se ela falar com a SEC, você está acabado. Naquela noite, Derek retirou-se para sua cobertura. Antes seu santuário, agora uma gaiola. Ele andava pela sala de estar, telefone na mão, ligando para Layla repetidamente. Sem resposta. Finalmente, após a 10ª chamada, ela atendeu. O tom dela irritado. O que você quer? O que está acontecendo? Derek exigiu. Por que Cole está vindo atrás de mim? O que você começou? Layla zombou. Você é quem deixou sua ex-esposa emocionalmente destruída e financeiramente arruinada. Você realmente achou que ela simplesmente desapareceria? Ela não tem cérebro para isso, Derek retrucou. Alguém está usando ela. A voz de Layla tornou-se fria. Talvez você devesse tê-la respeitado em vez de humilhá-la. Derek congelou. Foi a primeira vez que Layla tomou o lado de Helena. Ele não gostou. Você está comigo ou não? Ele sibilou. Layla hesitou. Um silêncio perigoso e revelador. Estou com quem ganhar, disse ela finalmente, e desligou. A mão de Derek tremia ao redor do telefone. Sua amante estava escorregando. Sua empresa estava escorregando. E Helena, a mulher que ele pensou ter enterrado, estava se levantando. Na manhã seguinte, Derek marchou para a sala de reuniões da Vostek, determinado a reafirmar o controle. Mas no momento em que entrou, sentiu a mudança. 12 membros do conselho, todos olhando para ele. Frios, distantes, calculistas. Derek, disse o presidente, precisamos discutir a auditoria. Derek endureceu. Que auditoria? Uma pasta deslizou pela mesa brilhante. Em letras negritas e impiedosas. Cole and Hawthorne. Descobertas preliminares. Anomalias Vostek. A visão dele embaçou. Adrian já tinha começado. Gostaríamos da sua cooperação, disse o presidente. E transparência. O peito de Derek apertou. Você acha que estou escondendo algo? Achamos, respondeu o presidente cuidadosamente, que sua ex-esposa pode ter conhecimento que somos obrigados a revisar. A sala inclinou. Helena. Derek sussurrou atordoado. Ele a havia destruído. Ele a havia apagado. Ele esperava silêncio. Em vez disso, ela havia se tornado a única pessoa que o conselho queria ouvir. Ele estava perdendo o controle de sua imagem, de seu império, de sua realidade cuidadosamente construída. Derek Voss finalmente havia encontrado uma força que não podia manipular. E o nome dela era Helena Foster. Helena não esperava que Adrian aparecesse em seu apartamento naquela noite. Ela certamente não esperava que ele ficasse do lado de fora de sua porta com um olhar que ela nunca tinha visto no rosto dele antes. Algo entre proteção e fúria mal controlada. Você está bem?
Ele perguntou assim que ela abriu a porta. Ela piscou. Sim, acho que sim. Não, disse Adrian calmamente. Você não está. Porque algo surgiu hoje, algo que você precisa saber antes que qualquer outra pessoa lhe diga. O estômago dela apertou. O que aconteceu? Derek. Apenas o nome fez o peito dela doer. Adrian entrou, fechando a porta gentilmente atrás de si. A presença dele preencheu o espaço minúsculo, firme e ancoradora, mas a tensão irradiando dele a avisou que o que quer que ele estivesse prestes a dizer não era pequeno. Ele segurava uma única pasta na mão. Helena, disse ele, voz firme, mas sombria. Descobrimos algo novo nos documentos que você assinou para Derek. Algo que ele escondeu de você. Algo que poderia ter arruinado sua vida. A respiração dela parou. Ele colocou a pasta em sua pequena mesa de cozinha. Sente-se. Os joelhos dela pareceram fracos enquanto ela obedecia. Adrian abriu a pasta devagar. Devagar demais. Helena, essas assinaturas ligavam você a transações nas quais você nunca deveria estar implicada. Eu já sabia disso. Ela sussurrou. Eu sabia que ele me enganou. Você não sabia a escala, corrigiu Adrian. As assinaturas não eram apenas para despesas de rotina. Elas foram usadas para aprovar transferências para contas subsidiárias privadas que Derek criou sob identidades de fachada. Ela congelou. O que isso significa? Significa, disse Adrian cuidadosamente, que Derek lavou dinheiro através de projetos de desenvolvimento falsos. Ilegalmente, sua assinatura mostra que você aprovou o movimento desses fundos. O pulso dela martelava nos ouvidos. Eu não sabia, ela conseguiu dizer. Eu juro que não sabia. Eu sei que você não sabia, disse Adrian firmemente. Mas a lei não se importa com o que você não sabia. Se a SEC tivesse descoberto isso antes de nós, você teria sido a primeira pessoa atrás de quem eles iriam. Uma onda de tontura a varreu. Ela pressionou a mão contra a barriga como se protegesse seu filho da verdade. Eu poderia ter ido para a prisão, ela sussurrou. A mandíbula de Adrian se contraiu. Sim, e Derek sabia disso. Ele contou com isso. A visão de Helena embaçou com lágrimas, não de medo, mas de traição, tão profunda que parecia que seu peito estava se abrindo. Como ele pôde? Ela engasgou. Como alguém que disse que me amava pôde me colocar nesse tipo de perigo? Adrian agachou-se ao lado dela, sua voz baixa, firme. Porque homens como Derek só amam a si mesmos. Lágrimas escorreram pelas bochechas dela, silenciosas e dolorosas. Helena, disse Adrian gentilmente, tem mais. Ela olhou para cima, em carne viva, tremendo. O que mais? Adrian exalou. Também descobrimos que Derek guardou cópias desses documentos, escondidos, não destruídos, quase como se ele planejasse usá-los mais tarde contra você. Os lábios dela se abriram em choque. Ele queria alavancagem, continuou Adrian. Se você ameaçasse a imagem dele, ele poderia ter feito você ser presa. Por um longo momento, Helena não conseguiu falar. Ela não conseguia respirar. Seu corpo inteiro parecia dormente. Então, como uma represa quebrando, seu medo se transformou em outra coisa. Raiva. Pura, ardente, justa raiva. Ele queria me arruinar, ela sussurrou. Ele me expulsou, tirou tudo, me humilhou, e ainda queria uma maneira de me destruir se eu revidasse. Adrian assentiu. Mas ele falhou, disse ele suavemente. Porque você não está mais sozinha, e porque agora nós controlamos a verdade, não ele. Helena enxugou as lágrimas, as mãos de repente firmes. O que fazemos agora? Ela perguntou. Adrian encontrou o olhar dela,
calmo, inabalável. Agora, disse ele, mostramos ao conselho o que Derek tentou esconder. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, o medo não venceu. Desta vez, ela estava pronta para lutar. A manhã seguinte chegou cinzenta e afiada, o tipo de dia de inverno em Nova York, onde o frio parecia pessoal. Helena caminhou ao lado de Adrian pelo saguão de mármore da Coley and Hawthorne Capital, segurando o casaco um pouco mais apertado. Seu coração disparava não de medo desta vez, mas do peso do que ela sabia agora. Derek a usara, a colocara em perigo. Preparara um laço legal que ela nunca viu chegando. Ela esperava que Adrian a levasse direto para outra reunião. Mas, em vez disso, ele a levou para o último andar, seu escritório particular. Um espaço tão silencioso que parecia isolado do mundo. Janelas do chão ao teto lançavam uma luz pálida sobre aço polido e superfícies de nogueira escura. Adrian gesticulou para que ela se sentasse. Há algo que temos que discutir antes de prosseguirmos, disse ele. Helena afundou na cadeira de couro, preparando-se. É sobre os documentos? Isso é parte disso, respondeu ele. Mas é maior. Ele deslizou um novo arquivo pela mesa. Helena, alguém vazou para a imprensa que você está envolvida em uma investigação da SEC. A respiração dela prendeu. O quê? Isso não é verdade. Eu não falei com ninguém. Eu sei, disse Adrian calmamente. Mas a percepção pode causar danos, mesmo quando a realidade não pode. Ele abriu o arquivo. Manchetes a encaravam. Feias, barulhentas, cruéis. Ex-esposa de Derek Voss, nomeada em escrutínio financeiro. Fontes. Helena Foster deve testemunhar em investigação corporativa. Gravidez usada para simpatia. Insiders questionam motivos. O peito dela apertou dolorosamente. Laila fez isso. Absolutamente, disse Adrian, e Derek deixou. A traição tinha gosto metálico. Mas por que agora? Helena sussurrou. Por que tornar isso sobre mim? Adrian sustentou o olhar dela. Porque eles acham que a maneira mais fácil de se proteger é quebrar você antes que você se torne credível. Por um momento, Helena sentiu o velho medo subir frio. Sufocante, familiar. Lembrava-a das noites chorando sozinha no Queens, com medo de nunca escapar do alcance de Derek. Mas desta vez, ela se forçou a inalar, a se estabilizar. O que nós fazemos? Ela perguntou. Adrian inclinou-se para a frente, cotovelos na mesa, voz baixa. Nós damos a eles o que eles mais temem. A testa dela franziu. A verdade, esclareceu ele. Mas nós controlamos como ela sai. Não eles. Não a mídia. Não Derek. Ele puxou outro documento. Uma linha do tempo de cada transferência fraudulenta que Derek fez sob o nome dela. O estômago de Helena deu um nó. Tudo isso, com minha assinatura anexada. Sim. A voz dele não continha suavidade, apenas determinação. E é por isso que o próximo movimento deve ser preciso. Não podemos deixar a história escapar de nós. Ela engoliu em seco. Você acha que eu devo me apresentar? Eu acho, disse Adrian, que o conselho exigirá seu testemunho em breve. E quando o fizerem, Derek entrará em pânico. Ele cometerá erros. Erros perigosos. Helena olhou para os papéis, as mãos tremendo. E se eu estragar tudo? Ela perguntou, a voz mal acima de um sussurro. E se eles não acreditarem em mim? Adrian contornou a mesa e ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Não como um CEO, não como um estrategista, mas como um homem a trazendo de volta para si mesma. Helena, ouça-me. Você sobreviveu à pior parte de Derek, muito antes de eu chegar.
Você suportou coisas que a maioria das pessoas não suportaria. E você ainda está aqui. Ela piscou, lágrimas ameaçando. Você não é fraca, disse ele suavemente. Você foi isolada, manipulada. Mentiram para você. Mas você nunca foi fraca. A respiração dela estremeceu. Pela primeira vez, acrescentou Adrian, você está entrando em uma batalha com alguém protegendo suas costas. Ela enxugou os olhos e assentiu. Ok, ela sussurrou. Vamos fazer isso. Nesse momento, uma batida forte soou na porta. Adrian levantou-se, alisando o terno. Entre! A assistente dele entrou, o rosto pálido. Senhor, você precisa ver isso. Ela entregou a Adrian um tablet. Ele olhou para a tela, então sua expressão endureceu. O que é? Helena perguntou. Adrian virou o tablet para ela. Era um memorando interno vazado, da Vostek, convocando Helena Foster para comparecer perante o conselho. Imediatamente, o mundo dela inclinou. Eles estão tentando encurralar você, disse Adrian. Não, sussurrou Helena, o pulso martelando. Eles estão tentando me quebrar. E pela primeira vez, ela não estava correndo. Ela estava pronta. Helena nunca tinha visto um prédio corporativo parecer tanto com um campo de batalha. A sede da Vostek parecia a mesma de sempre. Paredes de vidro elegantes, pilares de cromo imponentes, os pisos polidos frios que antes ecoavam seus passos tímidos quando ela vinha trazer o almoço para Derek. Naquela época, ela pensava que seu lugar era nas sombras, invisível, não ouvida, despercebida. Não hoje. Hoje, ela caminhou pelas portas com o queixo erguido, a mão descansando levemente na barriga, e Adrian Cole ao seu lado. Os olhos da recepcionista se arregalaram o suficiente para confirmar que a notícia se espalhara mais rápido que fogo. Helena Foster está aqui para a reunião do conselho, disse Adrian. Voz suave, mas carregando uma autoridade que não deixava espaço para argumentos. Sim, claro, Sr. Cole, a recepcionista gaguejou. Eles estão esperando vocês. Esperando. A palavra apertou o peito dela. Eles não esperavam a velha Helena, a esposa trêmula que pedia desculpas por respirar muito alto. Eles esperavam uma mulher que pretendiam encurralar, intimidar e quebrar. Mas não foi essa quem entrou hoje. Quando as portas do elevador se abriram no andar executivo, o silêncio caiu. Os membros do conselho estavam reunidos perto da parede de vidro com vista para o Central Park, murmurando ansiosamente. Derek estava separado, andando em círculos afiados. Sua expressão era uma mistura de medo, raiva e algo mais. Pânico. Ele congelou no momento em que a viu. Helena, ele respirou. Você não deveria estar aqui. Ela sustentou o olhar dele. Não, Derek, você não deveria ter me trazido aqui. A mandíbula dele apertou, mas antes que pudesse responder, o presidente limpou a garganta. Senhorita Foster, Sr. Cole, por favor, juntem-se a nós. Helena deu um passo à frente. Seu coração rugia nos ouvidos, mas sua voz, quando veio, estava calma. Vocês pediram por mim. Eu estou aqui. Eles entraram na sala de reuniões. 12 cadeiras, 12 rostos a observando. A sala zumbia com tensão, espessa o suficiente para cortar. Derek sentou-se em frente a ela, seu olhar perfurando-a. O presidente começou. Senhorita Foster, fomos informados de documentos contendo sua assinatura ligados a atividades financeiras incomuns. Precisamos determinar seu envolvimento. Os dedos de Helena se entrelaçaram sob a mesa. Eu entendo. Derek inclinou-se para a frente, voz cuidadosamente medida. Querida, você não precisa fazer isso. A palavra a atingiu como um tapa. Querida.
A mesma palavra que ele usava ao convencê-la a assinar coisas que ela não entendia. A mandíbula de Adrian se contraiu. Helena respirou fundo. Então falou. Eu não sabia o que estava assinando. Derek me disse que era inofensivo. Ele disse que o negócio era muito complicado para eu entender. Um murmúrio percorreu o conselho. O presidente levantou um arquivo. Essas assinaturas aprovaram transferências de fundos que foram posteriormente movidas para contas privadas. Você autorizou isso conscientemente? Não, disse Helena, mais alto desta vez. Eu não tinha conhecimento de nenhuma atividade ilegal. Derek me enganou. Derek bateu a mão na mesa. Isso é mentira. A voz de Adrian caiu para uma calma mortal. Ela tem provas. Helena abriu a bolsa, tirando um pequeno pendrive. As mãos dela não tremiam. Estas são gravações de voz, disse ela. Conversas entre Derek e eu, da época em que ele me pressionou a assinar. Ele me disse que tudo era rotina. Ele me disse para não me preocupar. Ele me disse que minha assinatura era apenas uma formalidade. O rosto de Derek perdeu a cor. Você me gravou, ele sussurrou. Eu tive que fazer isso, respondeu Helena, porque eu sabia que um dia você tentaria me culpar. O presidente ordenou que os arquivos fossem reproduzidos. A própria voz de Derek encheu a sala. Apenas assine, Helena. Não faça perguntas. Você não entenderia essas coisas de qualquer maneira. Ninguém vai olhar para o seu nome. Está tudo bem. Quando as gravações terminaram, a sala caiu em um silêncio atordoado. O presidente virou-se lentamente para Derek. Há algo que você gostaria de explicar? Os lábios de Derek se abriram. Nenhuma palavra saiu. E pela primeira vez desde que o casamento acabou, Helena o viu exatamente como ele era. Um homem aterrorizado por uma mulher que ele antes acreditava ser impotente. Ela se endireitou, reunindo força que nunca soube que tinha. Cansei de me esconder, disse ela suavemente, e cansei de deixar ele me usar. Adrian encontrou o olhar dela, firme, orgulhoso. A sala de reuniões havia mudado. Helena não era mais a presa. Ela havia se tornado a testemunha que poderia derrubar um império. A sala do conselho parecia estar prendendo a respiração. No momento em que as gravações terminaram, algo invisível estalou. Uma mudança de poder não dita, uma rachadura tectônica sob a mesa polida. Derek Voss, o homem que antes desfilava por esta sala como se fosse dono da própria gravidade, parecia pálido, abalado, quase pequeno. O presidente fechou a pasta. Senhorita Foster, obrigado. Esta informação será crítica à medida que prosseguirmos. Derek se levantou abruptamente. Prosseguir com o quê? Ele latiu. Vocês estão tomando o lado dela? Ela é minha ex-esposa. Ela é instável. Ela está mentindo. Pare. A voz do presidente cortou como gelo. Suas explicações virão mais tarde. Ouvimos o suficiente por hoje. As palavras foram uma execução silenciosa. Derek virou-se para Helena. Fúria fervendo atrás de seus olhos. Você não sabe o que começou. Helena sustentou o olhar dele firme, inabalável. Sim, disse ela suavemente. Eu sei. Antes que Derek pudesse responder, a porta se abriu. 2 funcionários da SEC entraram. Uma onda de choque varreu a sala. Até Adrian endureceu ligeiramente, embora sua expressão permanecesse composta. Senhor Voss, disse um agente, precisamos fazer algumas perguntas sobre suspeitas de irregularidades financeiras ligadas às operações da Vostech. Derek gaguejou. Isso é um mal-entendido. Eu não fiz nada. Um funcionário entregou a ele um aviso de inquérito preliminar. Isso não é uma prisão, mas o senhor é obrigado a cooperar. Imediatamente a humilhação o atingiu como um golpe. Os membros do conselho trocaram olhares frios e calculistas, que diziam uma coisa claramente. Isso não era mais um problema pessoal.
Isso era um passivo corporativo. O presidente cruzou as mãos. Sr. Voss, até que este assunto seja resolvido, você está temporariamente suspenso da autoridade de tomada de decisão. Silêncio. Então Derek explodiu. Suspenso! Ele rugiu. Vocês acreditam nela em vez de mim? Ela não é nada. Ela é... Adrian levantou-se. A sala congelou. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, disse Adrian. Cada sílaba entregue com calma letal. A boca de Derek se fechou, porque mesmo em sua raiva, ele entendia uma coisa. Adrian não era apenas um homem poderoso. Ele era o tipo de poderoso que não levantava a voz. O tipo que não precisava. Os funcionários da SEC fizeram sinal para Derek se afastar com eles. Ele não se moveu. Ele olhou para Helena novamente, a traição se enrolando em sua expressão como fumaça. Você não fez isso sozinha, ele murmurou. Ele te induziu a isso. A voz de Helena permaneceu firme. Não, você fez isso a si mesmo. O rosto de Derek se contorceu, e por um segundo fugaz, todos na sala o viram claramente. Não o bilionário, não o visionário, não o líder carismático. Apenas um covarde aterrorizado com a verdade. Quando os agentes da SEC o escoltaram para fora, a sala de reuniões caiu em um silêncio atordoado. Helena soltou uma respiração que não percebeu que estava segurando. As mãos dela tremiam sob a mesa. Adrian colocou uma mão firme no braço dela, sutil, ancoradora. Você se saiu bem, murmurou ele. Ela não sentia que tinha. O pulso dela corria. A visão embaçava nas bordas. O peso emocional de anos, medo, humilhação, desespero, pressionava seus ombros. O presidente limpou a garganta. Senhorita Foster, quero assegurar-lhe, você não está sob investigação. Você é uma testemunha. Uma crucial. Helena assentiu, embora a voz tremesse. Obrigada. E Sr. Cole, acrescentou o presidente. A cooperação de sua empresa será essencial daqui para frente. Adrian deu um único aceno. Vocês a terão. Enquanto saíam do prédio, flashes explodiram de câmeras do lado de fora. Equipes de notícias, paparazzi, blogueiros. A história já havia vazado. Helena protegeu o rosto, sobrecarregada. Adrian colocou a mão nas costas dela. Fique perto de mim. Ela ficou. Porque pela primeira vez, o mundo não estava olhando para ela com piedade. Eles estavam olhando para ela com medo, curiosidade, respeito. E pela primeira vez desde que sua vida se despedaçou, Helena Foster havia se tornado uma mulher impossível de silenciar. Lila Crane sempre acreditou que poderia controlar a história. Ela sabia como tecer narrativas, distorcer a simpatia do público e transformar mentiras em hashtags de tendências. Ela fez carreira dominando os holofotes, brilhantes, afiados e perfeitamente curados. Mas pela primeira vez, o holofote a estava queimando. E não era uma luz suave e lisonjeira de RP. Era dura, implacável, expondo tudo o que ela pensava ter enterrado. Porque quando a notícia da suspensão de Derek atingiu todas as grandes redes, os jornalistas não pararam nele. Eles vieram atrás da mulher que moldou a imagem dele. Eles vieram atrás da mulher que sussurrava em seu ouvido. Eles vieram atrás de Lila. O telefone dela explodiu com notificações, chamadas, mensagens, e-mails, alguns de repórteres, alguns de clientes, alguns de pessoas de quem ela nunca mais queria ouvir falar. Ela ignorou todos eles. Ela sentou-se na sala de estar da cobertura de Derek, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, o horizonte da cidade zombando dela através das janelas do chão ao teto. Isso é ruim, sussurrou para si mesma. Isso é muito ruim. Ela ligou a TV. Todas as estações mostravam o rosto de Helena.
não como um escândalo, não como uma vítima, mas como uma testemunha credível. Helena Foster. A chave para a investigação da Vostek. Ex-esposa expõe irregularidades financeiras. Novas evidências sugerem má conduta sistêmica. Lila olhou, a bile subindo. Não era assim que a história deveria ser. Helena não deveria subir. Helena não deveria ser acreditada. Helena não deveria importar. Lila jogou seu copo contra a parede. Como ela está vencendo? Ela gritou. Ela não era nada. Mas no fundo, ela sabia. Helena não era nada. Ela era a única coisa que Lila nunca teve. Sinceridade. E sinceridade funciona melhor na câmera do que mentiras, especialmente quando as mentiras começam a rachar. Quando Derek finalmente chegou em casa, escoltado por seu advogado, Lila correu em direção a ele. Por que você não me disse que a Ceci estava envolvida? Ela sibilou. Por que você não me disse que ela tinha gravações? Derek empurrou-a para passar. Agora não, Lila. Agora não? Ela estalou. Tudo está desmoronando. A mídia está me despedaçando. Você tem ideia do que estão dizendo? Que eu sou a mente mestra. Que eu ajudei você a esconder dinheiro. Você precisa consertar isso. Derek virou-se para ela, olhos em chamas. Consertar o quê? Você começou metade disso. Você foi atrás de Helena online. Você agitou a fofoca. Você a empurrou para revidar. Ah, por favor, zombou Lila. Ela era fraca. Achei que ela desmoronaria. Bem, ela não desmoronou. Silêncio. A voz de Derek caiu. E agora ela tem Adrian Cole atrás dela. Você não tem ideia com quem comprou briga. Lila olhou feio. Você acha que eu tenho medo dele? Você deveria ter. Pela primeira vez, Lila viu medo. Medo real. No rosto de Derek. E isso a aterrorizou mais do que qualquer coisa. Na manhã seguinte, ela entrou em sua firma de RP com um sorriso forçado e um blazer muito apertado. Ela esperava sussurros, talvez olhares de julgamento. Ela não esperava o que encontrou. Sua assistente estava esperando, mãos cruzadas. Lila, disse ela suavemente. Os sócios gerentes querem ver você. Lila endireitou os ombros. Finalmente eles sabem que posso reverter isso. Mas quando ela entrou na sala de conferências, cada sócio olhou para ela da maneira como predadores olham para um animal ferido. Lila, começou o sócio sênior. Seu contrato está rescindido, com efeito imediato. As palavras colidiram com ela. Rescindido? Ela engasgou. Vocês não podem. Podemos, disse ele rispidamente. Você arrastou seu escândalo pessoal para nossa firma e comprometeu nossa reputação. Ela tropeçou para trás. Vocês precisam de mim. Eu construí este lugar. Não, respondeu o sócio friamente. Você construiu a si mesma. E agora você é o passivo. A segurança chegou. Eles a escoltaram para fora, fora de seu escritório, fora de sua firma, fora do mundo em que ela havia cavado seu caminho para entrar. Enquanto estava na calçada, tremendo, vendo seu mundo desmoronar ao redor dela, uma verdade brutal se instalou sobre ela como gelo. Helena não era mais quem estava perdendo. Lila era. Helena mal havia processado o caos da reunião do conselho e a implosão de Lila quando Adrian pediu para encontrá-la em seu escritório particular na cobertura, um espaço ultra seguro com vista para o East River. Não era a sede normal. Este lugar parecia diferente. Mais quieto. Mais escuro. Como se tivesse sido construído para segredos. Quando ela entrou, Adrian estava de costas para ela, olhando para as luzes da cidade. Ele não a cumprimentou com a confiança calma a que ela estava acostumada. Sua postura estava tensa, quase assombrada. Helena, disse ele sem se virar, precisamos conversar.
O coração dela despencou. Essa frase nunca significava nada de bom. Ela caminhou lentamente em direção a ele. Há algo errado com a investigação? Não, respondeu ele. Há algo errado com a verdade. Ele se virou. E pela primeira vez desde que ela o conheceu, Adrian parecia vulnerável. Não quebrado, não fraco, mas sobrecarregado, como se tivesse carregado algo por muito tempo. Eu não te contei tudo sobre Derek, disse ele. Ela congelou. O que você quer dizer? Adrian gesticulou para uma cadeira. Sente-se, por favor. Ela sentou. Ele permaneceu de pé, mãos cruzadas, voz firme, mas baixa. Eu não te conheci por acaso. O sangue dela gelou. Você? O quê? Eu não te conhecia pessoalmente, explicou Adrian. Mas eu sabia de você muito antes daquela noite no Queens. Um pavor estranho e gelado subiu pela espinha dela. Como? Ela sussurrou. Adrian finalmente falou a verdade. Derek e eu não éramos apenas rivais de negócios. Éramos parceiros há 5 anos, em um grande fundo de desenvolvimento. Eu acreditei nele. Eu confiei nele. E ele me traiu. A respiração de Helena parou. Adrian continuou. Ele falsificou documentos, desviou fundos, sabotou um acordo que custou milhões à minha empresa. Ele saiu limpo porque incriminou um analista júnior da minha equipe. Um homem bom. Aquele homem nunca mais trabalhou. O peito de Helena apertou. Então, você queria vingança? Não. Adrian deu um passo mais perto. Eu queria responsabilidade, mas Derek desapareceu atrás de advogados e acordos de confidencialidade. Eu não podia tocá-lo legalmente, não sem alguém que soubesse como ele operava. Alguém que ele subestimasse. O coração dela batia dolorosamente. Você quer dizer eu? Não uma pergunta, uma compreensão. Você é a chave, disse Adrian suavemente. Você sempre foi, porque você era a única pessoa que ele permitiu chegar perto o suficiente para ver a verdade sem perceber. A garganta de Helena apertou. E você achou que poderia me usar? Adrian estremeceu. Sim. A princípio, a honestidade picou mais do que mentiras jamais poderiam. Ela desviou o olhar, a visão embaçando. Então tudo isso, me trazer para essas reuniões, me ajudar, me proteger, foi tudo estratégia? Não, disse Adrian firmemente. Não mais. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, forçando-a a encontrar seus olhos. Helena, no começo, eu vi você como alavanca, mas então eu vi quem você realmente é. Uma mulher que Derek tentou destruir e falhou. Uma mulher que merecia justiça muito antes de eu intervir. A respiração dela tremeu. Por que me contar agora? Porque você merece a verdade antes de darmos o próximo passo, disse ele. E por que eu me importo com você? Não como uma ferramenta, não como uma estratégia, como uma pessoa. O coração dela torceu dolorosamente. Ela não duvidava da sinceridade dele. A voz dele continha um calor e uma fratura que ela nunca ouvira antes. Mas a traição ainda permanecia. Então você me usou, ela sussurrou. Assim como ele fez. A mandíbula de Adrian apertou. Helena, estou tentando desfazer o dano que ele causou. Estou tentando consertar as coisas. Você deveria ter me contado, disse ela, enxugando os olhos. Eu sei, ele sussurrou. Por um momento a sala ficou em silêncio. 2 pessoas presas entre a verdade e a mágoa, entre lealdade e consequência. Então a voz dela falhou. O que fazemos agora? Adrian levantou-se, endireitando os ombros. Agora, disse ele, nós derrubamos Derek completamente. E desta vez fazemos isso juntos, sem deixar nada escondido. Helena inalou tremulamente. A verdade doía, mas também a tornava mais forte. Porque agora ela entendia algo importante. Derek não era o único que a subestimara. E esse erro estava prestes a custar tudo a ele. Derek Voss
sempre acreditou que impérios caíam de fora. Um concorrente. Um crash do mercado. Um escândalo. Ele nunca imaginou que seu império desmoronaria de dentro. Uma reunião de conselho. Uma gravação. Uma mulher que ele descartou como irrelevante. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Quando ele retornou a Vostok, na manhã seguinte, o prédio não parecia mais dele. Os seguranças não o cumprimentaram. Assistentes não correram para o seu lado. As conversas silenciavam quando ele passava. Pela primeira vez, Derek se sentiu um estranho em seu próprio reino. Ele invadiu o andar executivo, pronto para recuperar o controle, mas encontrou o caos. Membros do conselho gritando, advogados invadindo corredores, telefones tocando sem parar, e cada tela no escritório piscando com a mesma manchete de última hora. Que revisando o livro-razão da Vostok. Possível fraude corporativa. O estômago dele despencou. Ele empurrou seu caminho para a sala de reuniões apenas para encontrar seu CFO, Grant Melville, falando com um grupo de diretores com um rosto sombrio. Grant se virou, assustado. Derek, você não deveria estar aqui. Não comece comigo, retrucou Derek. O que está acontecendo? Um membro do conselho deu um passo à frente, frio e cirúrgico. A SEC solicitou acesso total às nossas finanças. Eles têm causa provável. Causa provável, repetiu Derek, voz tremendo de raiva. Baseado em quê? O presidente cruzou as mãos. Baseado nas anomalias ligadas à assinatura de sua esposa. Ela é minha ex-esposa, rosnou Derek. Exatamente, respondeu o presidente, o que tornou o testemunho dela ainda mais credível. Um silêncio sufocante caiu. Testemunho, ela falou. Ela se voltou contra ele. Ela o expôs. Helena, sussurrou Derek atordoado. Grant exalou. Eles acreditam que ela foi coagida, usada, manipulada. Ela não foi coagida, gritou Derek. Ela sabia o que estava assinando. Mas até ele ouviu a mentira em sua voz. E todos os outros também. Naquele momento, a consultora jurídica da Vostok, uma mulher severa com olhos frios, aproximou-se dele com uma pilha grossa de papéis. Senhor, o conselho votou unanimemente para colocá-lo em licença administrativa imediata, enquanto aguarda a investigação. Derek congelou. Você não tem autoridade. Temos, disse ela secamente. Cláusula 14b do seu contrato de trabalho. Má conduta ameaçando a estabilidade da empresa. O presidente deu um passo à frente. Com efeito imediato, você não tem poder de decisão. Nenhum acesso a sistemas internos. Nenhum contato com a equipe. Derek sentiu o mundo inclinar. Vocês não podem fazer isso. Ele rugiu. Já fizemos. Ele avançou em direção à mesa de conferência, agarrando os papéis, examinando-os com mãos frenéticas e trêmulas. Suspensão. Congelamento de ativos. Revogação de acesso. Seu império inteiro se foi em uma pilha de assinaturas. Isso é uma caça às bruxas, sibilou Derek. Helena armou isso. Ela está manipulando todos vocês. Não. Grant interrompeu calmamente. Ela não fez. Sua ex-esposa entrou e disse a verdade. Algo que você não faz há anos. As palavras pousaram como golpes. Derek balançou a cabeça violentamente. Adrian Cole, ele está por trás disso. Ele quer tirar tudo de mim. O presidente respondeu. Talvez, mas você deu a ele a munição. O peito de Derek apertou dolorosamente. Ele agarrou o encosto de uma cadeira para se equilibrar. Ele precisava de alguém do seu lado. Qualquer um. Onde está Layla? Ele exigiu. Os membros do conselho trocaram olhares inquietos. Grant suspirou. Ela não vem. O que isso significa? Significa, disse Grant, que a firma dela a demitiu. Ela desapareceu. E ela se recusou a falar com seu advogado hoje. Derek cambaleou. Ele não tinha aliados restantes.
nenhuma amante, nenhum poder, nenhuma credibilidade. Apenas um império em ruínas e uma mulher que havia se levantado mais forte das cinzas em que ele a enterrou. Quando a segurança finalmente chegou para escoltá-lo para fora, Derek mal resistiu. Suas pernas pareciam de concreto. Sua visão embaçou. Ele tropeçou para dentro do elevador, ante seu trono dourado. Agora um caixão de metal frio, levando-o para baixo, para baixo, para baixo. Enquanto as portas se fechavam, um último pensamento apunhalou seu mundo em colapso. Helena não foi sua queda. Subestimá-la foi. Lila Crane sempre foi capaz de cair de pé. Escândalo? Ela girava. Crítica? Ela distorcia. Inimigos? Ela os encantava. Mas desta vez, sua queda não foi dramática ou glamurosa. Foi silenciosa, brutal e aterrorizantemente real. Depois de ser escoltada para fora de sua firma de RP como uma estagiária desonrada, ela vagou por Midtown, atordoada, o frio cortando seu casaco fino. As pessoas passavam correndo, indiferentes. O telefone dela vibrava sem parar, chamadas de números desconhecidos. Clientes zangados, repórteres de fofoca querendo declarações. Ela ignorou todos eles. Ao pôr do sol, ela acabou em um café barato do qual antes zombaria, sentada sozinha, com um café morno. As mãos dela tremiam enquanto ela rolava pelas mídias sociais. Era um desastre. Todos os grandes veículos haviam mudado o foco. Cada narrativa que ela tentou usar como arma contra Helena havia se transformado em um bumerangue e a atingido em vez disso. Diretora de RP Lila Crane, ligada ao escândalo da Vostek. Insider afirma que ela gerenciou o controle de danos de Derek Voss. Fontes anônimas sugerem que Lila encorajou mirar na ex-esposa. Fontes anônimas. Claro. Derek. Rato. Covarde. Cobra. Ele havia alimentado a imprensa com informações suficientes para desviar a culpa para ela, esperando que isso lhe comprasse simpatia, ou tempo, ou algo que ele não merecia mais. Bem jogado, murmurou ela amargamente. Me jogue embaixo do ônibus para se salvar. Mas quanto mais ela rolava, mais percebia a verdade. A imprensa não acreditava mais nele. O público não acreditava nele. E ninguém acreditava nela. Porque agora, Helena era o rosto da história. E Lila? Lila era a vilã. O próximo golpe veio mais rápido do que ela esperava. O proprietário do apartamento ligou. Senhorita Crane, dada a sua situação, o prédio está solicitando que você desocupe até a próxima semana. Minha situação? Ela estalou. Eu nunca atrasei o aluguel. Não é sobre aluguel, disse ele calmamente. É sobre reputação. O prédio não quer imprensa fora do saguão. Ela desligou antes que ele terminasse. Então seu agente enviou um e-mail. Seu contrato de patrocínio se foi. Seus clientes de RP cortaram laços. Sua posição na indústria arruinada. Em 12 horas, Lila Crane passou de uma das especialistas em imagem mais procuradas de Manhattan para alguém com quem ninguém queria ser fotografado. Ela bateu o telefone na mesa, peito apertado, respiração curta. Como minha vida desmoronou por causa dela, ela sibilou. Mas no fundo, ela sabia a verdade. Não foi Helena quem a destruiu. Foi sua própria arrogância. Na manhã seguinte, o desespero afundou suas garras nela. Ela marchou em direção à cobertura de Derek, tremendo de raiva, humilhação e medo. Ela bateu na porta dele, até que seu punho ficasse dormente. Derek, abra a maldita porta! Silêncio. Ela tentou novamente. Eu perdi tudo por sua causa. Ainda nada. Ela pressionou a testa contra a porta, a voz falhando. Nós deveríamos ser uma equipe.
A fechadura clicou, mas o rosto que apareceu não foi o de Derek, foi o advogado dele. Senhorita Crane, disse ele, tom robótico, o Sr. Voss não está recebendo visitantes. Visitantes? Ela cuspiu. Eu não sou uma visitante. Eu sou... Você é alguém com quem ele não está mais associado. O advogado interrompeu. E dada a investigação em andamento, é do melhor interesse dele cortar toda a comunicação. Layla sentiu o chão cair sob ela. Então, ele está me cortando. Sim, e se eu fosse você, senhorita Crane, contrataria meu próprio advogado imediatamente. A porta se fechou na cara dela. Ela ficou lá, tremendo, humilhada, descartada, exatamente como Helena foi uma vez. Exceto que Helena se levantou. Lila estava afundando. Enquanto tropeçava para o elevador, lágrimas escorrendo pelo rosto, ela percebeu algo em que nunca se permitiu acreditar. Ela havia apostado no homem errado. E ao contrário de Helena, ninguém estava vindo salvá-la. Porque quando a rainha se levanta, a amante sempre cai primeiro. Pela primeira vez em meses, Helena acordou sem pavor sentado em seu peito. A luz da manhã se infiltrava no quarto de hóspedes da cobertura, onde Adrian insistiu que ela ficasse até que a investigação se estabilizasse. Era quente, suave, um ouro macio escovando sua pele, como se a própria vida tivesse finalmente parado de puni-la tempo suficiente para deixá-la respirar. Ela sentou-se lentamente, mão instintivamente descansando na barriga. Você está seguro, ela sussurrou para o filho, e não estamos mais sozinhos. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de Adrian. Decisão do conselho divulgada. Venha ao escritório quando estiver pronta. Grande dia. O coração dela palpitou, não de medo, mas de antecipação. Algo estava mudando. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo o vestido azul marinho simples que a assistente de Adrian havia escolhido para ela semanas antes. Não glamuroso, não chamativo, mas forte, respeitável. Uma mulher que sobreviveu ao inferno e saiu carregando a verdade como armadura. Quando ela chegou a Cole & Hawthorne, as pessoas não olhavam mais para ela com curiosidade. Elas a sentiam com respeito. Uma recepcionista sorriu genuinamente. Um segurança segurou a porta para ela. Um analista sussurrou. É ela. Um executivo sênior disse. Bom dia, senhorita Foster. Era surreal e avassalador, mas não assustador. Não mais. Adrian esperava por ela em seu escritório, parado perto da janela, com Manhattan brilhando atrás dele. Você conseguiu, disse ele suavemente. Você pediu para eu vir, respondeu ela, dando-lhe um pequeno sorriso. Ele soltou a respiração, quase como se vê-la aliviasse algo apertado em seu peito. Há algo que você deveria ver. Ele entregou a ela uma pasta. Helena a abriu cuidadosamente. Dentro estavam os resultados da votação de emergência do conselho. Com efeito imediato, a Vostek nomeia um comitê de reestruturação temporário supervisionado pela Cole & Hawthorne Capital. Os olhos dela se arregalaram. Você? Você está assumindo o controle? Temporariamente, corrigiu Adrian. Apenas o tempo suficiente para estabilizar a empresa e limpar a corrupção. E Derek? A mandíbula de Adrian apertou. Ele está acabado. Legalmente, publicamente, financeiramente. Não há caminho de volta para ele. Helena exalou uma mistura complicada de alívio e tristeza. Ela nunca quis a destruição dele. Ela queria liberdade, mas às vezes a liberdade exigia consequências. Isso significa que acabou? Ela perguntou. Adrian balançou a cabeça gentilmente. Não, Helena. Significa que está apenas começando. Para você. Ele entregou a ela um segundo documento, um com o nome dela impresso no topo. Consultora do Comitê de Supervisão Sênior,
analista estratégica. Salário: mais em 1 ano do que ela fez em toda a sua vida combinada. A respiração de Helena parou. Eu não posso aceitar isso. Você ganhou isso, disse Adrian. Você ajudou a descobrir a verdade. Você colocou sua vida em risco. Sem você, toda essa operação teria entrado em colapso. Lágrimas embaçaram a visão dela. Você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Ela sussurrou. Não, corrigiu Adrian, suavemente, aproximando-se. Você acreditou em si mesma no momento em que entrou naquela sala de reuniões e enfrentou Derek em seus próprios termos. O coração dela apertou dolorosamente. Mas ele não tinha terminado. Helena, a outra coisa, disse ele calmamente. A Cole & Hawthorne tem uma cobertura em Midtown, que está vazia há 2 anos. Totalmente mobiliada, segura, espaçosa, confortável para uma mãe e seu bebê. O queixo dela caiu. Adrian, é sua, disse ele, se você quiser. Ela balançou a cabeça, sobrecarregada. Não posso deixar você. Você não está me deixando fazer nada, disse ele. Você está aceitando o que merece. Os olhos dela se encheram, não com medo, não com incerteza, mas com possibilidade, um futuro, um lar, segurança, dignidade, algo que Derek nunca lhe deu. Adrian deu um passo mais perto, a voz baixando. Você não está apenas se levantando do que ele fez com você, Helena. Você está construindo algo novo, algo melhor. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele. Para o homem que entrou em sua vida quando ela não tinha nada sobrando. Para o homem que a ajudou a ficar de pé sozinha. Para o homem que se importava com ela. Não porque ela fosse útil, mas porque ela era ela. Pela primeira vez, ela se permitiu sorrir. Suave, quente, esperançosa. Ok, ela sussurrou. Eu aceito o trabalho. E a cobertura. Adrian exalou, o alívio cintilando em seu rosto. E Adrian, ela acrescentou silenciosamente. Sim. Obrigada. Ele balançou a cabeça, olhos suaves. Não, Helena. Obrigado a você. Porque a mulher parada diante dele não estava quebrada. Ela estava se tornando imparável. O inverno derreteu lentamente no primeiro sopro da primavera. E com ele, o mundo de Helena se transformou de maneiras que ela antes acreditava serem impossíveis. Sua nova cobertura, silenciosa, quente, cheia de luz solar e luxo gentil, tornou-se um santuário onde ela finalmente se sentiu segura. Sem passos a temer, sem vozes sob as quais se encolher. Apenas paz e o ritmo suave de seu filho, ainda não nascido, lembrando-a de que a vida ainda tinha belos capítulos para escrever. A investigação da Assess concluiu rapidamente. As evidências que Helena forneceu, mesmo após anos de manipulação, eram herméticas. Derek Voss foi formalmente acusado de má conduta financeira, falsificação de documentos e quebra de fiduciária. Seus ativos foram congelados. Sua imagem pública entrou em colapso. Seu nome tornou-se sinônimo de ganância e queda. E pela primeira vez, a justiça parecia real. Mas o confronto final não aconteceu em uma sala de reuniões ou tribunal. Aconteceu fora do prédio da Cole & Hawthorne, em uma tarde tranquila de sexta-feira. Helena tinha acabado de terminar uma reunião e saiu para o ar fresco quando o viu. Derek. Não o bilionário polido que antes desfilava em capas de revistas. Não o homem arrogante que acreditava que o mundo se curvava aos seus pés, mas uma casca, cansado, despenteado, olhos vermelhos de pânico e insônia. Helena, disse ele, voz falhando. Ela congelou. Adrian, caminhando logo atrás dela, endureceu instantaneamente, mas Helena levantou a mão levemente,
sinalizando para ele esperar. Ela deu um passo à frente. Calma. Firme. O que você quer, Derek? Ele engoliu em seco. Conversar. Por favor. O desespero na voz dele não a comoveu. Não mais. Você me arruinou, ele sussurrou. Tudo o que eu construí se foi. Você ao menos se importa? Se importar? Ela repetiu suavemente. Você se importou quando eu dormi no chão de um apartamento minúsculo enquanto carregava seu filho? Você se importou quando falsificou minha assinatura? Quando tentou me destruir para proteger sua própria imagem? Ele estremeceu, a vergonha cortando-o. Helena, eu cometi erros. Não, disse ela. Você fez escolhas. Ele piscou, atordoado. Ela continuou. Voz calma como pedra. Você escolheu a ganância em vez da integridade. Você escolheu a crueldade em vez da lealdade. Você escolheu a humilhação em vez do amor. Os ombros de Derek desmoronaram. Eu perdi tudo. Helena inalou, deixando suas palavras pousarem com finalidade. Não, Derek. Você perdeu tudo porque tentou tirar tudo de mim. Ele olhou para ela, o peito subindo e descendo bruscamente. E então ele quebrou. Sinto muito, ele sussurrou. Sinto muito mesmo. Por um momento, ela simplesmente o observou. Não com ódio, não com saudade, mas com clareza. Você não está pedindo desculpas para mim, disse ela gentilmente. Você está pedindo desculpas para a versão de si mesmo que destruiu. Uma lágrima escorreu pela bochecha dele. Helena recuou, a mão descansando sobre o estômago. Este capítulo da minha vida está encerrado, disse ela. E você não faz parte do meu futuro. Derek abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque ele finalmente entendeu. Ele a havia perdido muito antes de perceber que ela valia a pena ser mantida. Mais tarde naquela noite, Adrian levou Helena para casa. As luzes da cidade brilhavam como brasas sob um céu de veludo. Quando chegaram à porta dela, ele hesitou. Helena, disse ele suavemente, eu quero que você saiba de uma coisa. Ela se virou, coração aquecido. Você não se levantou por minha causa. Você se levantou porque finalmente se viu da maneira que eu te vi desde o início. A respiração dela parou. Forte, resiliente, capaz de ficar de pé sozinha. Então a voz dele baixou, gentil e sincera. E quando você estiver pronta, eu gostaria de construir uma vida com você. Não por estratégia, não por circunstância, mas porque você é alguém que admiro. Alguém com quem me importo. Alguém que eu... Ela colocou a mão no peito dele, parando-o com um sorriso suave. Estou pronta, ela sussurrou, para tudo isso. A respiração dele tremeu, mas seu sorriso era quente, desprotegido, quase terno. E pela primeira vez desde que seu mundo se despedaçou, Helena permitiu-se sonhar com alegria. Não emprestada, não frágil, mas merecida. Mais tarde naquele ano, em uma cerimônia tranquila no Plaza Hotel, com Manhattan brilhando como uma promessa através das janelas altas, Helena e Adrian trocaram votos. O bebê dela, agora uma criança risonha de olhos brilhantes, segurava a mão dela enquanto ela caminhava até o altar. Sem escândalos, sem sombras, sem mais medo, apenas amor, apenas cura. Apenas um futuro que ela construiu com sua própria força. E enquanto estava ao lado do homem que a ajudou a redescobrir seu valor, Helena sabia uma verdade com certeza absoluta. Este não foi seu arco de vingança, foi seu renascimento. E assim, nossa história chega ao fim. Se você ainda está aqui comigo agora, ouvindo estas últimas palavras, então talvez algo nesta jornada tenha tocado seu coração de uma maneira que você não esperava. Talvez a força de Helena tenha lembrado você da sua.
Talvez a resistência silenciosa dela tenha ecoado algo que você viveu. Ou talvez você simplesmente precisasse de um lembrete de que nenhuma escuridão dura para sempre. Sabe, os estoicos tinham uma crença bonita. O obstáculo é o caminho, significando que às vezes as próprias coisas que nos quebram são as coisas que nos reconstroem mais fortes, mais sábios e mais vivos. Helena não se levantou porque a vida ficou mais fácil. Ela se levantou porque finalmente reconheceu seu próprio valor. E essa é uma lição que cada um de nós pode carregar. Se você está passando por algo pesado agora, lembre-se, você não é definido pelo que te machucou. Você é definido pelo que escolhe se tornar depois disso. Então, meus amigos maravilhosos, se esta história lhes deu coragem, esperança, ou mesmo apenas um momento para respirar, por favor, não saiam sem dar um like, compartilhar com alguém que precisa e se inscrever no canal. Estou bem aqui com vocês e ainda temos tantas jornadas pela frente.